Neste vídeo iremos falar sobre CPU multicore. Aqui estão alguns esclarecimentos. O objetivo deste vídeo é apresentar uma breve introdução sobre os conceitos iniciais a respeito da tecnologia de CPU multicore, comparando em alguns aspectos a tecnologia single core e a dual core. Iremos abordar uma breve introdução a respeito do assunto, os limites da tecnologia single core, a tecnologia multicore, algumas vantagens multicore, aplicações e fazer algumas considerações finais e citar as respectivas referências bibliográficas. Primeiramente, o processador é a parte responsável por realizar todos os comandos dos usuários. Processadores multicores representam uma grande revolução na tecnologia computacional. São capazes de prover maior capacidade de processamento e com um custo-benefício melhor do que os processadores single core. E suas vantagens não param por aqui. No mundo atual digital, as demandas das complexas simulações 3D, arquivos de extremo e médio, níveis adicionais de segurança, interfaces do usuário mais sofisticadas, bancos de dados maiores e mais usuários online estão sempre pedindo por mais poder de processamento. A solução até agora aplicada foi aumentar a frequência de operação dos processadores, assim aumentando a sua capacidade de processamento. Isso exige que a fabricação de transistores seja feita em camadas de silício cada vez menos espessas. Porém, após o último dos protótipos previstos, por volta de 2011, a situação fica problemática. Quanto menor a largura da porta, mais próxima ficará as regiões da fonte e dreno do transistor. Os técnicos afirmam que quando a largura da porta chega a 5 nanômetros, fonte e dreno ficarão separadas por um trecho de silício tão pequeno que não conseguirá isolá-los completamente, gerando uma probabilidade de 50% para que a corrente flua, mesmo quando não houver tensão aplicada à porta. Este fenômeno denomina-se tunelamento. Quando isso acontecer, o transistor deixará de ser uma fonte confiável como dispositivo de processamento de dados. Além disso, temos outro problema ainda mais grave: a dissipação de energia. Quanto menores são os transistores em um circuito integrado, maior sua densidade, ou seja, o número por unidade de área. O acúmulo de um número muito grande de transistores em uma área pequena concentra tremendamente a produção de calor, devido à dissipação de energia pela corrente elétrica que circula nos transistores. Se essa energia não for removida rapidamente do circuito e transferida para o ambiente, o chip atingirá temperaturas tão altas que literalmente derreterá. Além disso, há diversas outras limitações impostas pela arquitetura de núcleo único. Entre elas, temos que a estreita banda de dados, aliada à grande diferença entre a velocidade do processador e da memória, faz com que 75% do tempo da CPU, em média, seja gasto esperando por resultados dos acessos à memória. Somando todas as implicações, chega à conclusão de que é necessário o desenvolvimento de uma nova opção. Uma boa alternativa para contornar os tipos de problemas que estávamos enfrentando é a tecnologia multicore. Em poucas palavras, a tecnologia multicore, múltiplos núcleos, consiste em colocar duas ou mais unidades de execução, os cores, no interior de um único pacote de processador, ou seja, no único chip. O sistema operacional trata esses núcleos como se fossem processadores diferentes, com seus próprios recursos de execução. Na maioria dos casos, cada unidade possui seu próprio cache e pode processar várias instruções simultaneamente. Adicionar novos núcleos de processamento a um processador possibilita que as instruções das aplicações sejam executadas em paralelo, ao invés de serialmente como ocorre em um único núcleo. Adicionar um novo núcleo assemelha-se a abrir uma nova pista ou estrada para aliviar o trânsito.
Os carros não precisam dirigir mais rápido para chegarem mais cedo ao seu destino. Eles apenas não são atrasados pelo gargalo de poucas pistas e congestionamento. Os processadores de múltiplos núcleos permitem trabalhar em um ambiente multitarefa. Em sistemas de um só núcleo, as funções de multitarefa podem ultrapassar a capacidade da CPU, o que resulta em uma queda de desempenho enquanto as operações aguardam serem processadas. Em sistemas de múltiplos núcleos, como cada núcleo tem o seu próprio cache, o sistema operacional dispõe de recursos suficientes para lidar com o processamento intensivo de tarefas executadas em paralelo. Portanto, melhora-se a eficiência do sistema e o desempenho dos aplicativos em computadores que executam vários aplicativos simultaneamente. Podemos citar como sendo as principais vantagens da arquitetura multicore: maior eficiência do sistema e desempenho aprimorado de aplicativos em computadores executando vários aplicativos simultaneamente. Desempenho aprimorado para aplicativos multithreads. Compatibilidade para mais usuários ou tarefas com muitas transações. Desempenho superior em aplicativos que utilizam processamento de forma intensiva. A economia no preço de licenciamento de softwares proprietários, passando a ter um maior poder de processamento sem necessidade de uma nova máquina. Redução na dissipação térmica quando comparado ao single core. É importante notar que para a sua total utilização do poder oferecido pela multicore, as aplicações devem ser escritas de modo a usar intensivamente o conceito de threads. Assim melhora-se o desempenho de cada aplicação unitariamente. Uma arquitetura multicore é geralmente um processador simétrico implantado em uma única placa de silício. O objetivo é melhorar o paralelismo no nível de threads, especialmente as aplicações que não conseguem se beneficiar dos processadores superescalares atuais, por não possuir um bom paralelismo ao nível de instruções. Essa arquitetura própria, o chamado paralelismo ao nível de chip. Algumas de suas vantagens são: melhor localidade de dados se comparada com outras arquiteturas de multiprocessamento, melhor comunicação entre as unidades, economia de espaço e de energia. É importante lembrar que o aumento de rendimento não ocorre no caso da execução de uma única aplicação, que não possa ser paralelizada. Em outros casos, e sempre que se considera o sistema como um todo, rodando várias aplicações simultaneamente. Tal aumento é bem notável. Com todas essas vantagens, os multicores apresentam custo-benefício melhor do que o single core. Outra alternativa aos processadores simétricos para criar uma arquitetura multicore. A seguir discutiremos com um pouco de profundidade as mais comuns. Multiprocessamento simétrico é uma arquitetura de multiprocessadores onde dois ou mais processadores idênticos são conectados a uma única memória principal. Isso permite que qualquer processador trabalhe em qualquer tarefa, não importando onde que ele esteja localizado. Assim é possível ficar movendo as tarefas entre processadores de um modo a tornar a carga de trabalho o mais eficiente possível. Porém, há um custo, como a memória é muito mais devagar do que o processador. Sem arquitetura single core, é gasto uma grande parcela do tempo esperando pelos dados da memória. Na arquitetura simétrica fica pior ainda, pois vários processadores podem ficar esperando por a mesma memória. Uma alternativa ao multiprocessamento simétrico é a NUMA, cujo significado é acesso de memória não uniforme, do inglês, no qual cada processador tem sua parte na memória. Essa arquitetura permite acessos paralelos à memória, melhorando em muito o rendimento se os dados de um processador ao outro ficam bem mais caros. Ou seja, balancear a carga de trabalho é bem mais custoso. Há ainda outras alternativas não tão utilizadas como as acima. O multiprocessamento assimétrico designa diferentes processadores especializados para tarefas específicas, enquanto que no multiprocessamento por clusters de computadores, nem toda a memória está disponível para todos os computadores. O dual-core Intel é relativamente simples. São dois processadores com núcleos Prescott de 90
nanômetros e juntos na mesma partilha de silício, incluindo instruções de 64 bits e tecnologia que visam antecipação de calor. Cada núcleo possui suas unidades de execução e seu próprio cache L2, e o restante do processador é exatamente igual ao Pentium 4 Single Core. A troca de informações entre ambos os núcleos é feita através do FSB externo, que vem do inglês Front Side Bus, lado frontal do barramento. Esses dois bus barramentos são os barramentos que funcionam como elo de comunicação para conectar diferentes partes do sistema do hardware de um computador, e sobre a qual os dados são transmitidos e recebidos por vários circuitos do sistema. O dual-core Intel não pode trabalhar a frequências tão elevadas como a dos processadores single-core. Essa limitação é imposta devido ao aumento excessivo da dissipação de calor ao adicionar o segundo core. Algumas considerações finais. Dadas as limitações encontradas pela arquitetura single-core, a solução encontrada na forma de multicore é muito bem-vinda. Suas inúmeras vantagens quando comparada com a primeira já dão um custo-benefício melhor, mesmo sendo uma tecnologia relativamente nova. Para um futuro próximo, é esperado que a tecnologia multicore seja predominante nos consumidores domésticos e mais novas arquiteturas cada vez mais impressionantes sejam desenvolvidas.